Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas. Meu nome é Léo Guimarães e, é claro, ao meu lado está sempre ele, Fernando Keller, que além de repórter no Super Lutas, é um entusiasta nas apostas online. E olha só, essa semana vamos falar do UFC Arábia Saudita, que está desembarcando pela primeira vez no país e terá como protagonista Robert Whittaker e Ikram Aliskerov na categoria dos médios. E, é claro, também ele, Johnny Walker contra Volkan Ozdemir, na categoria até 93 quilos, reinada por Alex Poatan. Vamos nessa? E o Melhores Apostas é o oferecimento da Stake, casa oficial do UFC, que traz as melhores odds, as melhores promoções. Então, não fique de fora. Se você gosta de fazer aquela pezinha com responsabilidade, acesse a Stake, use o cupom SUPERLUTAS e aproveite. E antes de falarmos sobre o UFC Arábia Saudita, vamos ver como o nosso time se saiu na semana passada, no UFC Las Vegas 93. E a gente tirou 10 nas apostas simples. Sugerimos vitória de Tatsuro Taira, que pagou 1,51. Luta com mais de 2 rounds e meio para Douglas de Silva e Miles Jones, com odd de 1,55. E também vitória de Gabriela Fernandes, que pagou 1,62. E agora sim, vamos aos destaques do UFC Arábia Saudita. Na luta principal, Robert Whittaker e Ikram Aliskerov, australiano busca dar passo importante rumo a nova disputa de cinturão diante de rival escalado de última hora. Sergei Pavlovich e Alexander Volkov, pesos pesados, promovem choque de carretas de olho em luta pelo título da categoria. Kelvin Gastelum e Daniel Rodrigues. Gastelum busca a primeira vitória desde seu retorno para a categoria dos meio-médios. Johnny Walker e Volkan Ozdemir. Johnny tenta retomar a escalada rumo ao top 5 dos meio-pesados contra ex-desafiante ao cinturão. Muhammad Naimov e Felipe Lima. Brasileiro assume compromisso com dias de antecedência e estreia no UFC com Tajik invicto na organização. E agora sim, Fernando, vamos falar sobre a luta principal do UFC Arábia Saudita. Robert Whittaker contra Ikram Aliskerov. Lembrando que o Ikram pegou a luta em cima da hora, substituindo ninguém mais, ninguém menos que Khamzat Chimaev, que teve problemas de saúde e precisou se retirar do card. Mas aí é o seguinte, Fernando, temos o veterano, ex-campeão, e agora que vai defender o seu posto, terceiro colocado, contra a nova promessa da categoria, Ikram Aliskerov, que vai enfrentar pela primeira vez um atleta ranqueado e já vai pegar de cara o australiano. E aí eu te pergunto, para quem vai o seu palpite? O australiano, que já é veterano, já está experiente, ou o cara que está chegando com sangue nos olhos, louco para pegar essa vaga perto de cinturão? Bom, Léo, acho que é possível dizer que nessa recente sequência de mudanças aí promovidas, mudanças forçadas promovidas pelo UFC em seus cards, ninguém caiu mais para cima do que o Ikram Aliskerov, né? O cara que estava treinando para pegar o Sergipano inicialmente, o Sergipano quebrou o pé, ia pegar o Antônio Trócoli, um cara estreando no UFC, que tá enrolado aí há muito tempo para estrear no UFC. A luta cai semana passada justamente porque o Aliskerov é um substituto encontrado ali pelo UFC para o Khamzat Chimaev, que estava hospitalizado, né, para fazer essa luta na Arábia Saudita contra Robert Whittaker. Cara, é um lutão, eu acho que é o grande teste de fogo pro Aliskerov, isso a gente não precisa nem dizer, porque nunca enfrentou ninguém do calibre do Robert Whittaker. Tirando o Chimaev, que ele enfrentou ali lá atrás, né, antes de chegar no UFC, a única derrota da carreira do Aliskerov é um nocaute nas mãos do Khamzat Chimaev, mas ainda assim acho que o Robert Whittaker está num patamar acima, né? A gente está falando de um dos grandes nomes da história do peso médio, um cara que desde que subiu dos meio médios para o peso médio só tem derrotas contra Israel Adesanya 2 vezes e Dricus du Plessis, que é o atual campeão. Então é um cara que sempre bateu todo mundo que botaram na frente dele, só encontrou ali a criptonita de fato no nigeriano e agora no sul-africano. Mas é um cara que mostrou contra o Paulo Borrachinha, talvez o melhor Paulo Borrachinha que a gente tenha visto nos últimos tempos. O Robert Whittaker mostrou que ainda faz parte daquela elite da categoria, daquele nível
mais alto ali da divisão. Tem a questão de, assim, o Robert Whittaker estava preparado para enfrentar o Chimaev, não o Aliskerov. Mas dá para dizer que eles têm semelhanças no jogo, apesar de serem diferentes, assim, em nível. Acho que o Aliskerov é um cara que o objetivo dele é sempre tornar os adversários desconfortáveis, né? Anda para frente, marcha para frente, golpeia em linha reta, né? Joelhada voadora, jab direto, sempre com o objetivo de, se não nocautear, se ele conseguir nocautear nessa sequência, é ótimo. Tem a mão pesada e precisa. Mas se ele não nocautear, é double leg, bota para baixo, pressão no solo, ground and pound, que é aquele jogo que a gente conhece. Só que o Whittaker está treinado para isso, porque ele estava treinando para o Chimaev, que talvez seja o cara mais perigoso de ser colocado para baixo dentro dessa divisão. Então o Whittaker vai estar com a defesa de queda em dia, vai estar preparado para isso. É um contra-golpeador, né? É um cara que tem a base ali no karatê, que se sente confortável andando para trás. Então, acho que pro pior que o Aliskerov pode oferecer para ele está preparado, estaria preparado para o Chimaev, enquanto o Aliskerov, não sei se ele está preparado para o Robert Whittaker. Um cara que treina para o Sergipano e depois treina para o Trócoli, não sei se em uma semana ele fica pronto para enfrentar um cara como o Robert Whittaker, que é um cara que ele nunca enfrentou na vida, assim, é um nível de competitividade muito alto, assim, mas ele não tem nada a perder. Acho que o grande trunfo do Aliskerov é que aconteça o que acontecer, se não for um negócio muito feio, se ele não for tirado para nada, ele já é um ganhador, né? Porque se ele fizer uma luta apertada, mesmo que ele perca, as próximas discussões pro Aliskerov vão ser dele lutar no topo da categoria ali. Ele não vai mais olhar para trás. Então, acho que essa questão de ser um franco atirador é positiva pro Aliskerov, mas favoritismo aqui eu tenho que apontar pro Robert Whittaker pelo nível de competição que a gente está falando. Como eu falei, nos últimos, sei lá quantos anos, ele só perdeu pro Adesanya, pro Duplessis, bateu em todo mundo, é um cara que não tá envelhecendo, assim, a gente pega a luta contra o Borrachinha, tá em decadência. Então, pegando um cara em franca ascensão, mas que nunca enfrentou um lutador ranqueado, eu tenho que apontar o favoritismo aqui pro Whittaker, mesmo reconhecendo que é uma luta perigosa, porque o Aliskerov pode ser melhor do que a gente imagina, mas a chance dele provar é nessa luta. Eu acho que o Whittaker é favorito. Robert Whittaker venceu 5 das últimas 7 lutas e vem de vitória sobre Paulo Borrachinha. Conquistou as últimas 7 vitórias na decisão dos juízes e não vence pela via rápida desde abril de 2017. Sofreu 2 das últimas 3 derrotas por nocaute, mas não é finalizado desde 2011. Ilhan Aliskerov soma 7 vitórias consecutivas e não perde desde abril de 2019. 9 últimas 10 lutas terminaram em nocaute ou finalização. Foi para a decisão dos juízes apenas 4 vezes em 16 lutas profissionais. E agora chegou a hora de falarmos sobre Johnny Walker, que está se preparando para encarar um cara frio, um cara calculista, um ex-desafiante ao cinturão dos meio pesados. Estou falando de Volkan Ozdemir, que é conhecido por apagar seus adversários com apenas um soco. Precisa de um golpe singular aí para conseguir fechar a fatura. E, Fernando, eu te pergunto, Johnny Walker está preparado para encarar o Volkan Ozdemir? Você acredita que ele vai conseguir surpreender o seu adversário com uns golpes versáteis, com as joelhadas voadoras e tudo que ele gosta de botar no octógono? Ou vai ficar ruim para o nosso brasileiro que tenta se recuperar de derrota para Magomed Ankalaev? Bom, Léo, aqui a gente pode até chamar de um duelo de estilos, né? Não é um duelo de estilos por trocação contra a luta agarrada, mas é um duelo de estilos dentro da trocação. O Johnny Walker tem seu jeito mais plástico, mais versátil, mais imprevisível de lutar, de fazer a luta em pé. O Ozdemir, que é um cara muito básico no bom sentido, assim, que é um cara que faz o arroz com feijão ali, muito bem feito, é um cara muito perigoso, tem muito poder de fogo nas mãos, trabalha com a guarda fechadinha, boxe, sem inventar muito. Então, cada um no seu estilo, os dois com o mesmo objetivo, que é nocautear os adversários. Cara, é o que eu falo, né? O Johnny Walker, ele é um cara abençoado, assim, fisicamente, em termos atléticos, um cara com altura, com envergadura, com atleticismo, né? Com uma capacidade física absurda, mas tem brechas, né? E tem as mesmas brechas desde que ele chegou ao UFC, desde que a gente conheceu o Johnny Walker, parece que são as mesmas brechas. Algum problema ali de QI de luta, de estratégia e principalmente brechas defensivas que podem ser fatais, assim, contra um cara como o Ozdemir, que precisa de um golpe. Acho que, como a gente pode ver nas odds, é um cara coroa, né? O famoso coin flip. Odds empatadas, pode cair para qualquer um dos lados, porque são dois caras com poder de fogo e dois caras que muitas vezes também dão brechas para serem derrotados. A gente pega o retrospecto recente do Ozdemir, é um cara que, como você falou, já foi
desafiante ao cinturão, já teve um começo muito forte no UFC, depois desandou um pouco, tá vindo numa fase meio esquisita, ele tava com 3 derrotas em 4 lutas, mas aí, quando todo mundo descontava, já descartava ali o Ozdemir, ele pega o Buskov, que era visto como uma grande promessa, e finaliza o Buskov no primeiro round, lembrando que o Buskov voltou e venceu as 2 lutas seguintes, então é um cara que ainda está atuando ali num nível relativamente alto dentro da divisão. E o Ozdemir tirou o cara para nada. Já o Johnny Walker estava numa crescente, né? 3 vitórias seguidas, teve aquele no contest contra o Ankalaev, e na revanche contra o Ankalaev, no tirateima ali, mostrou todos os erros que a gente estava acostumado a ver do Johnny Walker lá atrás. Cara, é um cara coroa, assim, é uma luta difícil de apostar, porque é um detalhe que pode mudar a luta para qualquer um dos lados, mas dentro de 3 rounds, cara, eu acho que as brechas defensivas do Johnny Walker me preocupam mais do que as do Ozdemir. Eu acho que uma mão do Ozdemir pode ser o suficiente para mudar o rumo da luta. E eu acho difícil que, com os vacilos que o Johnny Walker tem dado, essa mão não entre em algum momento. Então é muito complicado, é muito apertado, como as odds mostram. Mas jogando cara coroa, assim, jogando a moeda pro alto, eu acho que cai na vitória do Ozdemir. Eu acho que eu tô sentindo mais uma vitória do Ozdemir, a mão entrando em algum momento desses 3 rounds, do que a vitória do brasileiro. Então, nesse cara coroa aqui, eu aponto leve favoritismo pro suíço, pro Volkan Ozdemir. Johnny Walker venceu 3 das últimas 5 lutas, mas vem de derrota para Magomed Ankalaev. Foi para a decisão dos juízes apenas 4 vezes em 30 lutas profissionais. 21 das 30 lutas da carreira terminaram no primeiro round. Volkan Ozdemir perdeu 3 das últimas 5 lutas, mas vem de vitória sobre Bogdan Guskov. Conquistou 14 das 19 vitórias da carreira por interrupção, com 12 nocautes. 4 das últimas 6 lutas chegaram à decisão dos juízes. Senhoras e senhores, rufem os tambores! Chegou o nosso momento steak! Hora que Fernando Keller dá as melhores sugestões de apostas para o UFC Arábia Saudita. Fernando, vai que é tua! Vem que é minha, Léo Guimarães, é isso. Depois de um gabarito nas apostas simples semana passada, a múltipla infelizmente não veio. Agora a gente vai tentar repetir o desempenho na simples e trazer a múltipla de brinde aí. Como sempre, começando na luta principal do evento, Robert Whittaker e Ikram Aliskerov. Essa luta aqui, eu flertei ali em apostar na vitória do Whittaker, mas lutas que mudam de adversário assim de cima da hora, o Aliskerov é um cara muito perigoso. Eu optei por uma abordagem mais segura aqui, digamos assim, mas também com valor, que é apostar que essa luta vai durar mais de 2 rounds e meio, pagando 1,57. A gente sabe que o Robert Whittaker ganhando normalmente é na decisão dos juízes, é um cara que constrói suas vitórias ao longo dos rounds. As últimas vitórias aí vieram na decisão dos juízes. Eu acho que apostar numa luta de mais de 2 rounds e meio, que acho que mesmo que o Ikram Aliskerov vença, a gente tem ali a possibilidade dele vencer a partir do 3º round, e o Robert Whittaker, se vencer, deve ser a partir do 3º round, provavelmente no 5º. Então, 1,57 para essa aposta de mais de 2 rounds e meio, acho que tem muito valor, porque por terem pouco tempo para se preparar um para o outro, é natural que eles se estudem no começo da luta, e acho que essa luta se arrasta. Então, 1,57 para mais de 2 rounds e meio entre o Whittaker e Aliskerov. Seguindo na luta co-principal, Sergei Pavlovich por nocaute contra o Alexander Volkov, pagando 1,65. Gente, aqui o Pavlovich, ele só ganha se for por nocaute, eu acho. É isso que a gente está acostumado a ver dentro do UFC, um cara com poder de fogo quase incomparável em relação ao que a gente tem visto no UFC. Absurdo, tá vindo de derrota contra o Tom Aspinall, que é um cara de um patamar absurdo também. Eu acho que o Volkov tá abaixo, bem abaixo do Tom Aspinall nessa comparação. São caras que já treinaram juntos, e o Volkov já disse em entrevistas que tomava peia do Pavlovich em todo treino praticamente. Acho que uma envergadura muito grande com poder de nocaute destruidor. Eu acho que o Pavlovich por nocaute por 1,65 tem valor aqui nessa luta co-principal. Seguindo para a segunda luta que a gente analisou aqui, Johnny Walker e Volkan Ozdemir. Eu vou para menos de 2 rounds e meio nessa luta, pagando 1,64. Como eu falei, é uma luta que basta uma brecha defensiva e uma mão entrando para mudar completamente o rumo. Lutas do Johnny Walker, por via de regra, não duram mais de 2 rounds e meio. Se a gente pegar toda a trajetória dele no UFC, vão ter 3 lutas que duraram esse tempo: o Anthony Smith, o Marreta e o Krylov. O Ozdemir até é um cara que tem mais propensão
para ir para a decisão, mas tem um poder de fogo muito grande na mão, e como eu falei, eu imagino que essa mão entre em algum momento. Então, menos de 2 rounds e meio, pagando 1,64 aqui, tem muito valor, na minha opinião. E a gente fecha com uma aposta aqui que eu pesquei há poucos dias, porque essa luta foi alterada para esse card. Há poucos dias eu vou apostar na vitória do Muhammad Naimov contra o brasileiro, o Felipe Lima, justamente pela odd, acho que uma odd de 1,82. Para um cara que tá vindo, Felipe Lima é um bom lutador, tem uma carreira sólida na Europa, né? Tá vindo do Octagon lá, o evento tcheco. Mas, cara, ele pegou essa luta com dias de preparação contra um cara que, bem ou mal, não é brilhante, mas já soma 3 vitórias no UFC, já tá acostumado a esse nível de evento, a esse tipo de competição. Então, acho que uma odd de 1,82 para um cara que tá invicto no UFC, contra um cara que tá chegando agora, pegando uma luta com 4, 5 dias de antecedência, acho que é uma odd que não dá pra gente deixar passar. Então eu vou apostar aqui na vitória do Muhammad Naimov, mais pela odd do que pelo lutador. Acho que é uma odd muito interessante pelas circunstâncias. Passando agora para a nossa aposta múltipla do UFC Arábia Saudita, a gente começa lá no card preliminar com a luta do brasileiro Brandson Ribeiro contra o Magomed Gadiazulov. Esse é complicado, hein? Menos de 1 round e meio, pagando 1,42. O Brandson é um cara que vai para o mate humor normalmente. O Magomed também é um cara que tem 5 nocautes na carreira, uma finalização, é um cara que normalmente interrompe suas lutas, invicto no MMA, também estreando aí no UFC. Acho que essa luta vai ser num piscar de olhos, assim, para um lado ou para o outro. Menos de 1 round e meio, pagando 1,42. Tá de ótimo tamanho para ser uma das bases aqui da nossa aposta múltipla. Seguindo com o Rinat Fakhretdinov, um cara que até outro dia era top 15 dos meio-médios, enfrentando o Nicolas Dalby. Eu sei que o Nicolas Dalby é um cara quebrador de bancas, né? Um cara que normalmente, quando apostam contra ele, ele vai lá e faz a pessoa morder a língua. Mas eu vou, mais uma vez, confiar no adversário dele, nesse caso do Rinat Fakhretdinov, que eu acho que é um lutador que pertence ali a essa discussão de top 15, top 20 da categoria. É um lutador mais constante do que o Nicolas Dalby, pagando 1,28 para compor nossa múltipla aqui. Seguindo com o sósia do Kelvin Gastelum, Nasrat Haqparast contra o Jared Gordon. Acho que essa luta dura mais de 2 rounds e meio. O Haqparast é um cara que vem de uma interrupção contra o Jamie Mullarkey, mas assim, o Jamie Mullarkey, pelo que tem mostrado, não é tanto parâmetro em relação a queixo. As outras lutas do Haqparast, normalmente ele ia para a decisão dos juízes. O Jared Gordon também é um cara que tem propensão a fazer lutas mais longas, mais de 2 rounds e meio, pagando 1,47. Tá ótimo aqui para ser a nossa penúltima aposta múltipla. Seguindo, a gente apostou no sósia, agora a gente vai com o original. Kelvin Gastelum contra Daniel Rodrigues para mais de 2 rounds e meio. Assim como o sósia, o Kelvin Gastelum é um cara que quase sempre leva as lutas para a decisão dos juízes. Daniel Rodrigues é um cara que tem ali um boxe interessante, mas também não é um cara que necessariamente define todas as lutas. Então mais de 2 rounds e meio para 1,38 aqui. Acho que tá bom para fechar a nossa múltipla, que tem uma odd de 3,69, galera. Uma odd de quase 4-1. Acho que tem chance de bater, uma odd com muito valor. É uma aposta múltipla com muito valor para fechar assim o nosso momento stake do UFC Arábia Saudita. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Então eu peço a vocês que deixem nos comentários o que vocês acharam das sugestões passadas por Fernando Kelly. Lembre-se sempre que o espaço é aberto para todos, então diga se você concorda ou se você discorda. E é claro, não vai esquecer de passar na stake, usar o cupom SUPERLUTAS e aproveitar as melhores odds e promoções para o UFC Arábia Saudita e, é claro, os diversos esportes que você possa gostar de apostar. Eu te espero na próxima edição. Boa vida a todos, boa sorte, aposte com responsabilidade e sempre sendo maior de 18 anos. Valeu!